Um outro conceito aqui muito importante que a gente vai trabalhar em Python são o tratamento a erros e exceções. Basicamente, são as mesmas coisas, tá? Erros ali são representados por exceções. E quando a gente utiliza algo que não está correto no Python, por assim dizer, né? Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo de sintaxe, de um erro de sintaxe, uma exceção de sintaxe que acontece quando você escreve algo errado no Python. Por exemplo, eu estou criando um loop infinito para imprimir Hello World, mas eu não estou usando nem os dois pontos e nem separando ele pela indentação como um bloco de código, tá? E isso vai trazer um erro para a gente. É uma exceção que vai travar o nosso código em si, não vai passar, não vai continuar funcionando a partir dali. Outra coisa que a gente pode ver aí é uma exceção de divisão por zero. Não tem como dividir por zero, então se eu tento fazer isso, eu recebo essa exceção automaticamente do Python e ele para de funcionar. Mas o que acontece? A gente pode ter casos em que é praticamente impossível ocorrer um erro ou uma exceção, e a gente sabe que isso vai acontecer. Por isso a gente tem os blocos try, except para prevenir que o programa pare e que a gente possa tratar essa situação para que ele continue funcionando e da maneira correta. Nesse caso aqui, a gente tem três palavras-chave principais, que é o try. Né? A gente vai escrever o try, dois pontos, e o bloco de código que tiver ali vai tentar rodar. Se der um erro, ele simplesmente vai sair e continuar o script sem problemas, tá? Mas é claro, a gente não quer só que isso aconteça, até porque podem haver sérios problemas com isso. Então, o bloco accept ele vai conter um código que vai ser executado se ocorrer um erro no bloco try. Né? Ele vai ser executado se aquela exceção for levantada. E por último, tem o bloco finally também, que ele vai ocorrer independente do código ter tido erro ou não. Tá? É um exemplo da gente acessar um banco de dados e a gente, no finally, obrigar a fechar a conexão para a gente não ter aí um problema de sobrecarga do banco. Aqui está um exemplo bem simples. A gente está tentando dividir por zero, né? Isso vai causar um erro e vai cair na exceção ali, no except da divisão por zero. E aí vai imprimir aquele bloco, vai usar aquele bloco de código, né, que vai imprimir. Você não pode dividir por zero e finally vai acontecer que vai imprimir o bloco de código que está ali. Tá? É importante notar que se acontecer um outro erro que não seja colocado aí no accept, então, tecnicamente, vai só executar o final em seguida, tá? Vai sair do try e executar o final em seguida. Então, você pode botar infinitos accept para testar cada possível erro. Lógico que o normal é que você já saiba, né? A maioria dos possíveis e trate cada um separadamente. E também o que a gente vai falar aqui é que você pode utilizar o bloco else. O que é o bloco else? Ele vai executar somente quando não houver um erro dentro do try. Semelhante com um laço, né, em que a gente executaria o else caso não tivesse sido interrompido por um break. Ok? E o final ele sempre continua ocorrendo de qualquer modo. Tá? Então aqui a gente está testando a entrada de um número inteiro, e se ele não for um número inteiro, se tiver um value error, vai dar o except. Se não, vai mostrar ali o quadrado daquele número, né, elevado a 2. E a gente também pode fazer o seguinte, a gente pode criar um bloco except sem uma exceção em específico, porque aí ele vai tratar qualquer exceção que possa acontecer. Mas lembre-se, assim como o if, if, else, esses excepts eles são tratados em ordem de aparecimento. Ou seja, se você colocar ele primeiro, nenhum dos outros excepts vão ser tratados. Por quê? Ele vai pegar praticamente qualquer tipo de exceção. Né? Um outro jeito interessante da gente fazer isso, quando a gente não sabe qual exceção que está entrando, é usar a classe exception, que é a classe mãe de todas as exceções, e chamar ela com ilhas, né, as e. Né? Pode ser qualquer outro nome, mas o normal é que a gente trate como e, e aí a gente saiba qual tipo de exceção foi levantado com aquele erro. Então vamos agora para a parte prática para a gente conseguir testar esses conceitos. Indo para a nossa última aula desse módulo de orientação a objetos, como eu já falei, tratamento de exceções não é exatamente um conteúdo de orientação a objetos, mas ele serve aí para qualquer parte da nossa programação e é um bom momento para a gente trabalhar com isso. Então,
Eu vou trazer aqui 3 casos dos mais comuns para você na prática, onde, por exemplo, a gente vai usar o bloco try aqui para fazer uma divisão por zero, vai captar uma exceção, chamar ela de e, e então convertê-la em string e imprimir na tela. Vamos rodar para ver o que acontece. Aqui trouxe a exceção, divisão por zero. Ok? Um outro exemplo que a gente vai tratar agora é o bloco finally, que vai acontecer independente do try ter dado certo ou não. Nesse caso, eu vou fazer uma divisão por zero, vai ocorrer um erro, então vai receber essa mensagem, não estou definindo uma exceção, e vai sair aqui finalmente, o finally vai dizer, essa linha sempre será executada, ok? Então, receber a mensagem, ocorreu um erro, essa linha sempre será executada, e se eu botar, por exemplo, 1 por 1, vai sair aqui 1.0 e essa linha sempre será executada, ou seja, ele sempre entra aqui. Por último, vamos trabalhar aqui então com o bloco else também, que vai ocorrer caso não tenha ocorrido um erro dentro do try. O que deve ocorrer aqui então? Trazer 1.0 para mim, não ler a exceção, bloco de exceção, porque não ocorreu, imprimir isso aqui e imprimir isso aqui. Vamos dar um teste, né? Olha só, não ocorreu um erro e essa linha sempre será executada. Agora, se eu mudar por 0 aqui, ocorreu um erro, ok? Eu posso tentar aqui, por exemplo, fazer também um bloco com mais de um except. Vamos colocar aqui except value error, que é um tipo de exceção, e colocar ocorreu um value error. Se a gente mandar rodar, continua não ocorrendo nada aqui. Por quê? Porque não é esse erro aqui, essa exceção que ocorreu. Mas vamos colocar aqui a exceção certa. Zero division error. Ocorreu um zero division error. Vamos mandar rodar. E, ou seja, você vê que o último bloco de exceção não foi processado. Por quê? Porque não ocorreu antes uma exceção genérica, antes disso aqui, certo? Claro, a gente pode botar quantos a gente quiser, mas sempre vai na ordem, ok? Então é isso. Por hoje foi só, um grande abraço e até o próximo módulo.